Alô, 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 gente, estamos aqui, mais um podcast Liga da Política, minha amiga Cissa Chagas, aí, estamos aqui, tudo bom? Estamos juntos mais uma vez. Mais uma vez, né? Nós e hoje, três e nós com três, convidado. Dona Milane também, e vamos começar aqui apresentando o nosso convidado de hoje, Alex Bombom, presidente da UGP. União Geral dos Passageiros do Estado da Bahia. Exatamente. Não é isso? Exato. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast obrigado. Liga da Política. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao público ouvinte. Estamos aí para defender os interesses do usuário de transporte do Estado. Isso aí. Uma pauta muito importante, né? Importantíssimo. É importantíssimo porque, na verdade, o sistema de transporte público, tanto de Salvador de Lauro de Freitas, é que irriga a cidade, né, e que viabiliza e mecaniza o comércio. Se existe hoje rotatividade de dinheiro dentro da cidade, tem que se agradecer ao transporte público, que precisa ser valorizado. De você avançar nesse assunto, vamos embora saber um pouco sobre quem é Alex Bombom. Alex Bombom. Como é que Alex Bombom chegou até aqui? Como é que conte um pouco de sua história. Sei que você foi militante estudantil, participou de algumas pautas importantes lá em Salvador. Me conte um pouco sobre sua história. Alex Bombom é um filho de um trabalhador e uma dona de casa. Estudei no Colégio Estadual Duque de Caxias, né, lá na época da Liberdade, no bairro da Liberdade. A área de minha amiga. Minha mãe estudou lá, eu moro lá no perto. Duque de Caxias? Sim. Deveríamos ter sido contemporâneos, né? Porque você é jovem linda. 20 anos. Com certeza, hoje dava menos, hoje 17. Poxa, tá bem, obrigado. Então, o que ocorre? Eu estudei lá, fui presidente do Grêmio do Duque de Caxias, né? Fui líder de sala, presidente do Grêmio, fui para a União Municipal e Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Lá eu fui representante dessa união na comissão de meio passe estudantil e meia entrada nos cinemas e teatros, na época da prefeita Lídice da Mata. Foi uma luta nossa para tornar o Vale Estudante, o Vale Escolar em passagem estudantil. Qual a diferença? A diferença não está só na nomenclatura do benefício, mas o benefício só era válido de segunda a sexta e no horário de 7 da manhã às 22 horas. Nós conseguimos transformar esse benefício naquela época, que era só 50 passagens, em 75 passagens válidas todos os dias da semana, inclusive nos pernoitões, que hoje já não existem mais. Então foi uma grande conquista naquela época nossa, e a garantia efetiva da meia entrada, que não existia em Salvador, nos teatros e cinemas, que era um preço único para todo mundo. Então começou a minha militância aí. Eu fui membro da primeira edição do Conselho Municipal de Transportes de Salvador, na época de Lídice da Mata. Aprendi muito sobre a questão de como funciona o transporte público coletivo, né? E aí continuei minha militância. Fui para a universidade, depois da universidade voltei para a vida profissional e aí eu entrei na luta pela melhoria do transporte público. Primeiro que por uma questão de ideologia, eu sou um cara que acredito que o transporte coletivo de massa ele é a solução para diminuir o impacto ambiental dentro das cidades, porque a gente está muito individualista, cada um com uma pessoa usando um carro. Você chega 10 horas no Iguatemi, você dá uma olhada ali da rampa, da passarela, você vê que a maioria dos carros que passam, que é um engarrafamento, é uma pessoa dentro do carro. É verdade. E causa um transtorno. Um transtorno gigantesco, porque hoje diminuiu a quantidade de ônibus na cidade, e efetivamente não tem como se discutir, diminuiu, os engarrafamentos continuam e cada vez maiores engarrafamentos. E você só vê os carros pequenos de passeio, né? Então, além do impacto ambiental que isso causa um estresse na população, causa um desgaste e um consumo da matéria-prima que danifica o meio ambiente. Então, eu busquei interagir com esse setor para quê? Para que a gente crie pautas sustentáveis e, ao mesmo tempo, defendendo os interesses do passageiro. Hoje, nós vemos em Salvador a dificuldade que nós temos e o sucateamento da frota. Eu acho que, por exemplo, o transporte público ele não é um serviço comercial, ele é um serviço social. Ele ajuda as pessoas no direito de ir e vir dentro da sua cidade, ele faz com que o comércio ele circule dentro da cidade, ele atende às necessidades de saúde, de educação,
todo tipo de necessidade que as pessoas precisam no seu dia a dia, e ele não pode ser visto como um produto, simplesmente. Ele tem que ser visto como algo que é essencial ao indivíduo e que a União, o Estado e o município precisam garantir. Eu acho que hoje a responsabilidade está em cima muito do prefeito e dos passageiros. Por que eu digo do prefeito e dos passageiros? Porque o prefeito ele tem que deixar o sistema funcionando, né, e joga o repasse em cima do usuário de transporte, que sempre vive a reclamar da má qualidade do serviço de transporte em Salvador. Mas você não acha que, assim, eu sei que a luta ela é importante, ela é válida, mas eu acho que a sociedade civil ela precisa acordar e ir para essa luta junto com as entidades que estão representando. Existe essa dificuldade de estar recebendo esse apoio mesmo, não só de rede social, porque não adianta eu ser militante de rede social e não resolver as coisas. Não adianta a passagem como aumentou semana passada em Salvador, que foi para 5,20. Poucos tem estudantes, gente, né, que protestaram, mas poucos estudantes, a população em si não nem se atenta. Eu estava vendo uma reportagem da Band News, aí o cara aumentou hoje, não está nem sabendo, a sociedade civil às vezes nem se atenta às coisas do que está acontecendo no dia a dia. Vocês sentem essa dificuldade nessa luta dessa sociedade civil não chegar junto realmente e protestar de fato? Nós sentimos uma grande dificuldade, não é só das pessoas não protestarem, é das pessoas não compreenderem a necessidade que é o transporte coletivo dentro de uma cidade que já foi a terceira maior e hoje é a quarta maior cidade do país, né? Inclusive no seu desenvolvimento estratégico para o futuro. Se você tem aqui um sistema de transporte que dê qualidade ao cidadão, porque é inadmissível que uma pessoa demore 2 horas e meia para chegar ao trabalho dentro de um próprio município, né? Isso aí tem uma questão de salubridade, né? Salubridade, porque você não conta no seu tempo de serviço, nas suas 8 horas de serviço, você não conta as 2 horas e meia que você sai de casa para o serviço, você chega no serviço e que você volta de casa para o serviço, do serviço para casa. Quer dizer, são 4 horas de relógio, né, que o cidadão está sem um lazer, está sem uma cultura, está sem uma educação, está sem uma saúde, ainda sofrendo estresse. Está no estresse. Né? O cidadão ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência dessa hora perdida e o custo que é essas horas perdidas no transporte, na locomoção, para uma cidade do tamanho de Salvador. Entendeu? Imagine o impacto da tarifa. Porque o cidadão ele não reclama porque ele quer um bom serviço. Se o serviço fosse bom, ele pagaria sem reclamar. Entendeu? Mas o serviço é caro, é, em parte, ineficiente e precisamos ter uma política que a população compreenda de deslocamento dentro da cidade. Para tornar o quê? Para tornar a cidade mais agradável para se morar, para se trabalhar, para se viver. Essa evasão que foi constatada pelo IBGE, ela não é à toa. Salvador é uma cidade difícil de sobreviver, é uma cidade estressante do ponto de vista de você ter tranquilidade e paz para você sair para trabalhar, seja pela questão do transporte, da segurança, da qualidade de vida. Você não encontra isso em outras cidades do Sul, porque o transporte ele tem uma qualidade melhor, você tem uma segurança melhor. Né? Só não é Sul, Rio e de Janeiro. Sul... Não, Sul que eu falo... Sudeste não, Sul mesmo. É Sul. Sudeste é uma mistura, né, do Brasil como um todo. É aquele caldeirão do Brasil, que vem um pouquinho de cada lugar... E eles ainda se acham como é quase uma raça superior, que é uma raça mais miscigenada do que o nordestino e do que o sulista. Alex, o que é que você sente de dificuldade da militância que você fazia na época de estudantil lá do... Posso ser muito sério, compromisso. Para agora. Compromisso. As pessoas estão perdendo um compromisso. O individualismo, infelizmente, está sendo algo que está acabando com os movimentos. A preocupação consigo próprio. Quando eu compro um carro e quero ir da minha casa para o meu trabalho e vice-versa, dentro do meu carro com ar-condicionado, com meu som sozinho, eu demonstro claramente o meu individualismo. Eu acho que o individualismo é o grande problema, a grande dificuldade do nosso falta de mobilização. E tem famílias até pequenas, né, que tem 2 carros.
um casal, cada um tem Eu um carro, vão para lugares próximos, mas cada um vai com seu carro. Eu conheço uma família que eles não têm 2 carros, não. Que eles Tem mais. têm 3 carros. Uma que é do pai, da mãe, e uma da babá que leva as crianças para a escola. Sim. A babá tem um carro. Achei chique. Agora, Mas quando a gente Né? vê na prática, é chique na teoria, mas na prática... Na prática, Nada eu sustentável. acho isso Nada. nada sustentável, né? É uma agressão, inclusive, para a renda do soteropolitano, Sim, também. da periferia, é uma agressão muito grande, entendeu? Mas é a realidade que nos deparamos, infelizmente, do individualismo, da questão de que as pessoas não se preocupam com o todo. Porque se preocupar com o transporte público, quando você se preocupa com a cidade. Entendeu? Porque o transporte público e as vias de Salvador, para mim, é como se fossem vias do corpo humano. Ela irriga o organismo como um todo, né? O sangue que é transportado são as pessoas que vão para o seu trabalho, que vão para a sua escola, que vão para o seu posto de saúde, que vão lá no comércio comprar. Então, ele irriga a cidade de vida. E é necessário que a gente tenha um olhar diferenciado para o transporte público. E o que nos leva a isso é a essa dificuldade desse olhar. A nossa UGP entrou com um processo, inclusive, porque tem um sistema de transporte que funciona, que nós consideramos clandestino, que não aceita os benefícios da gratuidade da meia passagem, né, para os estudantes, para deficientes da gratuidade, para idosos, para mães e filhos de autistas, porque eu defendo também a causa dos autistas. Eu estou nessa luta aí com a Aliança Núcleo de Mães Autistas e eu sinto na pele a dificuldade que elas têm para levar seus filhos para terapia, para levar seus filhos para fonoaudiologia, para levar seus Tratamentos, filhos né? para os tratamentos necessários. Sim. É um absurdo as vans que funcionam em Salvador não darem a gratuidade aos idosos, né? Além disso, expulsam os idosos dos pontos de ônibus porque elas estacionam nas baias que deveriam ser dos ônibus e os idosos têm que ir para o meio da pista para tentarem pegar o ônibus coletivo quando eles param. Então, a nossa luta hoje é para que a prefeitura dê de uma vez por todas uma definição para essa situação do transporte que circula lá em Salvador. Além da questão da evasão fiscal que existe. Porque nós só podemos lutar pela melhoria do transporte se o transporte está com a tarifa equilibrada. Ele estando com a tarifa equilibrada, aí a gente pode discutir a melhoria do sistema. Agora, quando ele está com a tarifa defasada, né, as empresas sempre operando no vermelho, tem uma evasão de renda muito clara. E aí, como é que a gente vai para cima dos empresários para dizer nós queremos mais veículos, nós queremos veículos com ar-condicionado, nós queremos que os elevadores funcionem, se eles não estão, a prefeitura não está cumprindo o valor passageiro que é acordado no contrato. É uma situação muito difícil e que a população tem que estar atenta, porque a partir do momento que ela utiliza o sistema de clandestinos, as vans, ela está, primeiro, compactuando com a ilegalidade. Ela está dificultando o sistema operacional de transporte. Agora, essa fiscalização, ela não é feita pela CEMOB? Ela deveria ser feita pela CEMOB. E como é que vocês atuam nessa ação, até para oficiar a CEMOB, para que se faça cumprir essa fiscalização? O que a gente tem de ofício e de pressão em cima do secretário Fabrício Miller não está no gibi. E cadê o Ministério Público? Não tem acionado? Vocês chegam a ter algum retorno ou nada é dito? Não é que nada é dito. Infelizmente, todos nós compreendemos como é que funciona a política, né? A política no Brasil, na Bahia, em Salvador, não é diferente. Ela é muito momentânea. Você reclama, aí vai lá, faz aquela fiscalização, no outro dia já está tudo a mesma coisa. Né? Nós precisamos de uma política clara, de combate de fato. E o combate se dá através de quê? De uma fiscalização rígida, que aí tem que ter um envolvimento da CEMOB, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do DETRAN, entendeu? Dos órgãos federais. Nós chegamos uma vez a fazer uma audiência pública ao Ministério Público. Você me perguntou sobre o Ministério Público. Nós entramos com a ação em 2016, né? Tem lá um processo de 5.000 páginas que eles próprios detectaram que tinha irregularidade no fornecimento desse serviço por vans que não eram
licitadas pelo município. Quando foi na hora da decisão, o promotor, infelizmente, disse: olha, não podemos fazer nada porque tem um processo na justiça. E o processo na justiça estava encerrado porque o Ministério Público não havia se pronunciado quando foi convocado pelo juiz. Aí fica esse jogo. Agora, qual seria a solução? Porque quando você tira, né, você fala da questão da fiscalização desses transportes clandestinos, né, de Salvador, aí se a prefeitura remove, aí você cria uma situação de desemprego, né, desemprego por aquelas pessoas que vivem do transporte clandestino. Aconteceu isso aqui em Lauro de Freitas, aconteceu isso tem uns 6 meses em Camaçari, em que as pessoas que dependem daquele trabalho, entenda, que dependem daquele trabalho. Não seria o caso de fazer uma audiência pública para discutir e ouvir todos os lados, para chegar a um denominador comum de legalização, de fazer com que esses clandestinos virem um transporte alternativo na cidade de São Salvador? Eu sou do seguinte, não tem... É uma posição minha, individual, né? Para mim, esse negócio de fazer audiência, tornar o que é ilegal legal, ele é uma péssima sinalização para a sociedade. Imagine se a gente sentar, vamos discutir com o pessoal da Boca de Fumo como legalizar a maconha. Você está comparando uma coisa. Cada discussão tem um tema específico. Tem um tema, mas assim, é ilegal. É ilegal. O que eu acho que existe é o seguinte, por que é ilegal? Porque existe uma demanda que não como é que eu diria, saciada pelo poder municipal. Você tem uma demanda aqui, o poder municipal não consegue chegar e dar conta dessa demanda. O que o poder municipal precisa fazer, além de fiscalizar, coibir e tirar, é botar as linhas que a população necessita nessas áreas. Suprir, né, a demanda. Suprir essa demanda, primeiro aspecto. Então, isso não cria desemprego, muito pelo contrário. O que cria o desemprego é isso que está acontecendo. Por quê? Porque ali são cooperativas factícias, não existem na real, as pessoas ali são pagas por diária, não tem carteira assinada, não tem FGTS recolhido, não tem INSS. Legalizando não iria legalizar a mas tem que se legalizar através dos mecanismos legais. Sim, quais são os mecanismos? Câmara de Vereadores e para projeto de lei. Licitação. Porque o que acontece? Você tem que licitar, você tem que chamar a sociedade para a licitação, né, e não chamar quem está cometendo algo errado para chegar e legalizar o que está errado. Porque se existe um processo, esse processo tem que ser seguido. O município tem que ver o quê? Ali tem uma falha no sistema, porque existe uma demanda e essa demanda não está sendo, como é que se diz? Suprida pela empresa. O que é que faz? Ou a empresa vai suprir ou abre uma licitação. Abre uma licitação, vê a dificuldade e bota uma empresa licitada, com todos os critérios necessários, com trabalhadores com carteira assinada, com FGTS pago, com INSS pago, com salubridade, com periculosidade, tudo isso que os rodoviários têm hoje em dia, que são pautas de direitos legais trabalhistas, tem que ter, porque está lá, eles estão operando. Se um menino daquele cai ali, que os meninos ficam pendurados, vocês já devem ter visto isso, ficam pendurados na porta chamando os outros, se ele cai ali, adeus, ele caiu, pega outro e bota no lugar, é a diária. O cara não se responsabiliza. Ele não tem um INSS para poder chegar e se encostar. É uma coisa certa? Não é. Então, se é para fazer o certo, vamos fazer o certo desde o começo. É o quê? Detectar. Tem falha aqui? Tem. Tem uma demanda reprimida aqui? Tem. Vamos suprir, então, essa demanda. O que nós vamos fazer? Vamos licitar essas coisas aqui. Tem aí a Integra, que é um consórcio de 2 empresas. Vocês têm condições de operar aqui? Temos. Se não tiver, abre licitação. Agora, o que não dá é para um sistema clandestino que prejudica o sistema licitado, prejudica o município e não garante nada de bom para o cidadão, porque quem tem direito à gratuidade não pega, quem tem direito à meia passagem não pega. Só quem está ali com o dinheiro da mãe que pega, até uma discriminação, é mais uma discriminação consecutiva que tem. Quem tem dinheiro tem poder, pode chegar e sair na frente, porque os outros têm que esperar a gratuidade deles, se tiver ônibus ou se não tiver. Olha a discriminação como ela vem de escala. O pobre prêmiozinho que tem lá, os 5 para pagar no clandestino, tem o direito de ter aquele acesso mesmo ilegal, porque o que tem gratuidade não tem que esperar o poder municipal garantir a gratuidade dele. Então nós precisamos rever isso, e tem que ser feito do quê? Eu sou um cara que eu defendo muito a legalidade. O que é que está na lei?
tem que fazer licitação. A licitação compreende que tem que ter a empresa, que tem que pagar a outorga dela, tem que estar cumprindo as leis e determinações municipais, tem que estar com o trabalhador lá, registrado, com a carteirinha dele bonitinha, fazendo o serviço dele, cumprindo as 7h20, como está dentro da lei, tudo direitinho, entendeu? Por quê? Porque, inclusive, tem o seguinte, se acontecer qualquer acidente com um cidadão dentro de um transporte desse, ele não tem seguro. Já se acontecer qualquer acidente, eu tenho um seguro. O ônibus, a empresa tem responsabilidade sobre se acontecer qualquer acidente comigo e o município também tem responsabilidade. Só que no transporte clandestino, quem é responsável? Acho que nem o DPVAT, né, que é aquele seguro obrigatório. De trânsito. Não tem, porque ali é um transporte clandestino. Então, vamos chegar e botar. Não dá para chegar, na minha avaliação, por favor, é uma opinião pessoal. Claro, você está aqui para dar sua opinião. E eu aqui para ouvir, entender e respeitar. Não dá para chegar, pegar algo, vamos discutir e legalizar o que está errado. E eu não concordo com isso. O que é certo, o que está errado, Se está errado, chegar a um meio termo. Eu falo do meio termo, porque assim, existem pessoas que são que não estão sendo beneficiadas por direitos que você citou aqui várias vezes, e existem pessoas que trabalham nesse meio, né, que não, clandestino, mas que depende de uma renda. É um pai que está desempregado, é uma mãe que está desempregada, é o motorista, né, da van que dirige. Existem muitas pessoas, existe uma economia que gera dentro desse clandestino, em que assim, vamos tirar. E aquelas pessoas que moram, porque tem o difícil acesso, que os ônibus não entram, tem aqueles lugares que não chega e que eles chegam. Então, eu acho que é um entendimento que vocês deveriam ter de chegar a um meio termo, porque existem muitas nuances nessa história. Eu não estou dizendo que você está errado e que a luta está errada. A luta é válida, você está certo, mas eu acho que numa mesa de negociação para chegar junto ao poder público municipal, eu acho que existe um meio termo, não sei, de sugestão do poder público municipal para que se faça essa legalização, não daqueles que estão, vamos supor, mas sim fazer com que sejam contempladas aquelas áreas que são descobertas pelo transporte público municipal. Mas é isso que eu penso. Isso eu sou estritamente favorável. Eu, por exemplo, sou uma das poucas pessoas que destoam desse discurso de integração. Eu sou completamente contra a integração de ônibus-metrô. Eu ia perguntar, porque você tem um tempo, né, nessa... Por que eu sou contra isso? Porque eu acho que o cidadão ele tem o direito de optar. Eu tenho o direito de me locomover da forma como eu quero, certo? Nós, culturalmente, sempre tomamos o ônibus porta a porta, ou seja, do nosso fim de linha ao nosso destino final e vice-versa. O metrô atrapalha muito a vida, principalmente dos idosos, porque eu aqui não represento só o pessoal da minha faixa etária, eu também represento os idosos que eles têm, e ultimamente tem crescido o número de idosos que rodam a cidade de Salvador, até pela questão da crise econômica, porque as famílias põem os idosos para fazer as atividades, para poder economizar aqueles 10,40, porque assim, eu sou autônomo, eu ganho, graças a Deus, acima de 2 salários mínimos, mas até eu mesmo para sair para a rua, eu penso 2 vezes. É 10,40 para ir ali e voltar, vale a pena. Pega 2, né? Que às vezes pega mais, né? Não, eu tenho que ir e voltar. Mas às vezes pega mais, Muito mais, porque, por exemplo, eu preciso prestar meu serviço, eu não utilizo carro, apesar de ser habilitado, não gosto de ter carro, né? Eu gosto de andar pela cidade de ônibus. Sim. E o que é que ocorre? É caro essa locomoção. É caríssima, entendeu? Teve uma cidade lá em São Paulo, uma cidade muito rica, né, que deu a gratuidade. O número de passageiros aumentou 100%. Por quê? Porque as pessoas tiveram acesso gratuito e começaram a circular pela cidade. O que tem que acontecer aqui em Salvador? Primeiro, o subsídio constante da prefeitura. O subsídio também do governo do estado, porque o que alimenta o metrô são os ônibus que tiram de dentro das comunidades para levar até o eixo central da cidade, onde passa o metrô, porque o metrô não chega na periferia da cidade, a estação, não chega no subúrbio da cidade, não chega nos lugares no ladeirado da cidade. Ele tem que pegar o ônibus, tem que levar de lá do Alto da Terezinha até lá a estação Acesso Norte ou Retiro.
Então, o ônibus, o governo tem que subsidiar como subsidia o metrô. Entendeu? O governo do Estado e o governo federal também tem a obrigação de subsidiar. Essa é uma luta que Bruno está fazendo e que lá atrás, na revolta do Buzu, nós fizemos junto com o prefeito Antônio Baçaí. Quando você fala, por exemplo, eu me lembro muito daquela manifestação. Antônio Baçaí, em vez de ser contra o estudante, nós estávamos lá, ele muito pelo contrário, foi muita esperteza política, é verdade, de Embaçaí. Em vez de se opor ao movimento, ele pegou a onda do movimento e chegou a Brasília pedindo a desoneração do sistema de transporte. Se você tem um transporte barato, a cidade circula. Com certeza. A cidade movimenta, isso é bom para todo mundo. Entendeu? Porque eu vou comprar uma besteirinha lá do outro lado, porque eu quero não só comprar aquela besteirinha que está lá no outro bairro, mas também quero passear, eu quero ver gente do outro bairro, eu quero ir sair do meu bairro. Então, mas o que é que impede? Pô, você, eu não sei a condição de vocês, mas eu que sou pobre, R$10,40, quanto é que eu compraria de pão? Quanto é que eu compraria? O pão também tá caro. Tudo caro. Então, mas tá tudo caro. Entre o Você não pão... compra um pão por menos de R$2. Entre o pão Mas e é o o pão do dia da transporte, família, né? é o pão. É, É a necessidade ali, verdade. na boca do estômago. Merenda do Você filho. pensa, é o quê? É o transporte ou é o pão? É o menino ir para a escola de uma forma mais confortável Uma e merenda, rápido ou né? uma merenda? O menino vai andando. Mesmo pagando meia, vai andando. Quer dizer, imagine o menino andar 2, 3 quilômetros para a escola, já chega lá cansado e exausto, sem condições de aprender. Tem que haver, Desanimado, tem que haver uma discussão séria sobre o transporte coletivo na Bahia, em Salvador e no Brasil. Entendeu? Alex. Não, pode falar disso. Como uma forma de política de sustentabilidade para diminuir a poluição, para diminuir a exploração mineral, porque tudo ali são componentes que vêm da natureza. Você precisa ter como vetor de economia e de expansão da cidade, como movimento da cidade, como tudo. É a veia central de movimento da cidade, pô. Então nós precisamos discutir com seriedade. Sabe qual é o problema dos políticos? Eles só discutem quando o problema surge depois, quando ameniza o problema, pronto, passa. É igual o carnaval. Você já reparou que toda vez em Salvador, quando acaba o carnaval, não, vamos discutir comissão do carnaval, não sei o quê, coisa e tal. Acabou. Chegou Semana Santa, todo mundo já esqueceu, todo mundo só está preocupado com o vatapá e o caruru e o preço do peixe. Que nada. Acabou tá a discussão. A bota do São João. Oi? Ela tá comprando a bota do São João. Não, mas assim, São João ainda um pouco depois, mas todo mundo fica preocupado. E o peixe tá caro, né? Aí Tá começa caro. a discussão sobre aquilo. Sobre o Aí peixe. daqui a pouco já... É o problema verdade. nosso. O carnaval, a discussão do carnaval só existe durante o período de carnaval. Quarta-feira de cinza, quinta, todo ano forma uma comissão para discutir o carnaval. Não discute nada. Pronto, falando Não em tem discussão resolução de nenhuma. época, agora começa o final do ano, as férias, e começa a grande discussão do ano, que é a precariedade do serviço do ferryboat. Como é que vocês agem, né, nessa situação e como é que tem agido? Ou se existe alguma luta do movimento mediante ao ferryboat? Existe sim, nós já entramos em contrato inúmeras vezes com a Internacional Marítima. A Gerba nós já solicitamos várias vezes informações sobre o contrato, sobre multa, entendeu? Infelizmente é uma luta árdua, porque se o transporte coletivo em Salvador você já não consegue mobilizar, imagine o transporte marítimo na época de férias, porque as pessoas reclamam muito na fila, e algumas até gostam para tomar cervejinha e fazer o pagode, mas infelizmente o que nós estamos vendo é uma frota sucateada do ferryboat, entendeu? Uma frota que está iminente de um acidente grave, porque já houveram alguns, já teve morte dentro do ferryboat, já teve batida de ferryboat, que ali me chama a atenção, e eu sou muito sincero aqui com vocês e com o público, não sei se aquilo ali foi proposital ou não, se foram os servidores chamando a atenção, porque os servidores são tratados de forma precária pelos seus patrões, entendeu? E aí acaba sobrando, na verdade, para o usuário, que sofre as penalidades pela disputa patrão e empregado, pelas más condições de remuneração e de trabalho. E nós estamos chamando sempre a atenção da Gerba. Aí a Gerba faz uma ação ali, rapidinho, notifica, faz algumas notificações, coisa e tal, dá uma melhorada, bota um monte de olhar, logo passa. mas Aí logo passa.
Né? Eu acho que aí a Internacional Marítima, muitas vezes, quando nós vamos discutir, diz que o governo do Estado não está cumprindo o contrato. Nós vamos para cima do governo do Estado diz que cumpre o contrato e que a culpa é da Internacional Marítima. E fica nesse jogo de empurra-empurra. Que aqui no Brasil é costume, né? A gente nunca assume nossas responsabilidades. A gente sempre quer jogar para o outro a responsabilidade. Sim. Né? Então, é um debate difícil que nós temos tido com a Gerba, que é a responsável aí, a Gerba. Nós, inclusive, para você ter ideia, há 2 semanas atrás eu mandei um ofício para a Jucimarie, pedindo a ela, que é uma informação pública, qual o número de passageiros que circulam no metrô, qual o valor real da passagem do metrô, quanto o governo subsidia para o metrô e qual o subsídio que eles dão para o transporte coletivo de rodas. Responderam? Até hoje, nada. Eu vou até aproveitar aqui no programa, a assessoria de Jucimarie, né, assessoria de imprensa, assessoria aí do gabinete. Se vocês estão ouvindo a gente aí, por favor, manda a resposta para o meu e-mail, quero saber, né? Porque o metrô é outro. Ajude. O metrô é outro que está dando problema. Eu estou juntando as matérias que saem no jornal. Toda hora o metrô para. É cabo rodado, é gente no trilho. Quem conheceu o metrô, como eu conheci no início, lá atrás, e conhece hoje, o metrô é uma realidade bem diferente. Né? Tiraram grande parte das seguranças. Né, nós reclamamos no Ministério Público, tiraram as bilheterias humanas, você só recarrega através do cartão. As máquinas. As máquinas vivem dando problema o tempo inteiro. Eu reclamei para o Ministério Público, eles mandaram a resposta, o Ministério Público calou a boca só com a resposta. Porque muitas pessoas não sabem lidar com as máquinas, não sabem recarregar. As pessoas mais idosas, elas têm uma certa dificuldade, isso atrapalha também a vida delas. Não é só não recarregar. Não, porque eu não me considero ainda idoso. Estou doido para chegar para ganhar minha gratuidade por 65 anos e, principalmente, tirar o povo mais educado, o povo jovem que senta nas cadeiras azuis. Chegar, meu filho, levante aí. Tá na época, viu? O tio aqui, 65 anos, saia do meu lugar que esse daqui é preferencial. Isso, Alex? É um direito do idoso pedir ou os idosos... porque a gente sabe que é o direito do idoso ter. Mas ele solicitar, pedir que a pessoa levante, você acha que até no mundo violento como a gente vive hoje, é válido essa atitude? Eu vou lhe dizer uma coisa, minha linda. Teve um dia que eu pensei que eu ia apanhar. Tinha um cara malhado, fortão. Fortão mesmo. Você tem cara de que gosta da confusão, viu? Ele alfineta. Ele alfineta. Com a namorada. No banco azul. No banco azul. Uma senhora, uma idosa, na frente deles. Em pé. Isso dá uma aflição, né? A gente olhando e a pessoa lá, hoje eu vou apanhar, mas meu querido, meu lindo, a senhora está em pé. E aí, né? Por favor. Dá uma... Graças a Deus ele reconheceu, saiu, levantou. deixou ela sentar de gol, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu lembro quando eu era criança, que eu estudava ali em Nazaré. No Severino Vieira ou do Salesiano? Eu estudava no Coração de Jesus. Coração de Jesus. Aí, às vezes, a gente tinha que eu pegava o ônibus em Nazaré, às vezes ia pra Piedade. Aí eu detestava pegar aquele ônibus de federação. Poxa, porque era... Até o final, quase, era tudo idoso. Cheio de idoso. E se você sentasse, aí, tipo assim, não era só a cadeira do idoso. Né? Na minha época, se chegasse o idoso, uma mulher grávida, uma mulher com filho, né? Aí você levantava. Entendeu? Aí você dava a mochila pra pessoa segurar. Era a mesma bolsa, né? Tinha isso. Mas você levantava. Né? Hoje em dia nem no lugar é questão de educação doméstica aí, né? Na verdade, não é nem educação doméstica. Nossas mães e vós nos ensinaram como educação doméstica. Na verdade, é uma etiqueta. Né? É uma etiqueta nossa, porque a etiqueta, pelo que eu aprendi, é a ética reduzida no dia a dia. Etiquette, que vem do francês, que é a ética diminuída para nosso dia a dia. Eu acho que não precisa ter uma lei para garantir o direito dos idosos, nem deficientes, nem nada. Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Tá em falta. A população hoje não tem bom senso. Né? Nós não temos a empatia para com o outro. Todo o discurso da maioria das pessoas, ele é hipócrita. Entendeu? Esse negócio de que eu penso no povo, porque o povo... Mentira, porque não é verdade, porque eu sinto isso no dia a dia. As pessoas se preocupam só com o seu bem-estar. E eu posso estar na cadeira que for, chegou um idoso, chegou alguém, eu sento e dou a preferência, independente de ter lei ou não ter lei. Eu acho que eu preciso garantir o direito do outro. Se eu tenho uma condição de estar em pé, por que não ceder no meu lugar? Um lugar, eu vejo aqui no metrô, eu acho um absurdo. Tem gente que, talvez, não sei se vocês conhecem, mas assim...
pega o metrô, se senta do acesso norte para o ponto do Detran. Digo, meu Deus, de um ponto para outro, menos de 2 minutos, 2 minutos. senta. Para o Iguatemi 3, se senta. Tem necessidade de se sentar, de tirar o lugar de uma outra pessoa que vai pegar do acesso norte até o aeroporto, que é 35 minutos. Quer dizer, nós estamos sendo muito mesquinhos. E o transporte público é exemplo disso. Para vocês terem ideia, as pessoas se transformam do ônibus para o metrô. A educação da mesma pessoa no ônibus Exatamente. é uma e no metrô é outra. Isso. E olha que também não é essas Coca-Cola toda, porque eu também tenho essas ousadias, eu filmo, eu tiro foto, não sei o que, coisa e tal. As pessoas chegam, o transporte é sujo. Mas quem suja são as pessoas que comem e comem de forma mal educada dentro do ônibus. Joga o papel no chão. É isso que eu ia te perguntar, Alex. Dentro dessa vertente aí do que você falou, a luta de vocês é muito genuína, né? Mas ela deságua em vários aspectos. Você falou em relação às pessoas que vão de carro, né, para o trabalho, para, enfim, faculdade. Mas aí eu vou e volto, né? Por exemplo, o transporte público, além de sujo, além de moroso, porque muitas vezes você tem horário e não consegue chegar no seu destino, no horário certo, e tem a questão também da violência, né? Não se conseguiu chegar até hoje um denominador comum que previna essa violência dentro dos ônibus, sobretudo para nós mulheres, que muitas vezes estamos sozinhas, o ônibus está vazio, né? Se você ligar a TV todo dia de manhã, é assalto a coletivo. É impressionante isso. Como é que você vê? Você, de fato, vislumbra uma solução para isso? Porque muita gente acaba dividindo o Uber, comprando carro, comprando uma moto sem poder para evitar pegar ônibus também, muito por conta da violência, do desconforto. Né? Exatamente. Como é que você vê essa questão? A gente não consegue ver o transporte público melhorar em termos de qualidade. A gente vê a tarifa aumentando, mas a gente não vê, embora a luta de vocês seja ferrenha, mas parece que vocês estão falando para ninguém, porque ninguém para tentar resolver esse problema. Como é que você vê o futuro disso aí? São dois aspectos diferentes e que se coagulam. Infelizmente, o que falta, e eu vou voltar para a questão da empatia, é esquecer um pouco o palanque eleitoral e trabalhar em prol, de fato, da sociedade. Né? O governo federal, estadual e municipal precisam debater a questão de segurança pública e fazer um enfrentamento a ela. Na minha avaliação, o enfrentamento ele não se dá apenas pela repressão, ele tem que se dar com a inteligência, entendeu? Qual é o problema maior? Por que é que está tendo os assaltos? Cá para nós, vamos ser sinceros, grande parte dos assaltos que existem, dentro de coletivos principalmente, e ladrões que vão atrás de um aparelho específico, que é o smartphone, que hoje eles não levam nem dinheiro, porque não circula dinheiro dentro dos ônibus. As pessoas não têm dinheiro vivo, não tem mais aquele volume de dinheiro na mão do cobrador, eles vão atrás dos smartphones. Por quê? Porque existe uma grande indústria do smartphone. Uma cadeia, né? Uma cadeia que alimenta também o tráfico de drogas, e aí foi. Né? Existem aí algumas pessoas que estão nas redes defendendo que tem que chegar e ver, não é a questão só daquele que está ali na ponta, mas de quem é o cabeça dessas organizações. Tem que matar os cabeças dessa organização. Matar no sentido, por favor, figurado, viu, gente? Levar para a justiça, prender esses tirar de circulação. Tirar de circulação, né? Pelo amor de Deus. Sentido figurado. Porque o que acontece? Não adianta nada você chegar a pegar 100 ladrões, 200 ladrões, que vão aparecer 1.000, 2.000 ladrões. Você tem que chegar e pegar quem são os mentores disso aí. Sim. Que fornecem as armas necessárias, que excitam tudo isso aí. Primeiro aspecto. Segundo, além dessa inteligência que é necessário também uma política real de educação. Porque o jovem sai da escola, a escola de segundo grau não forma um indivíduo para nada. Para nada. Né? Eu estou vendo aí o governador entregando escola de tempo integral. Não adianta entregar escola de tempo integral se o professor não está entusiasmado para dar aula, se ele está mal pago, se ele vai para lá pensando nas contas e que o dinheiro que ele ganha no final do mês, dando 60 horas aula semanal, não cobre as contas. Não dá para eu ser professor, estar entusiasmado com aqueles jovens, se o meu filho em casa está passando dificuldade porque eu não consigo suprir as necessidades dentro de casa. Não dá para entregar uma escola de tempo integral, né, ainda na lousa e no giz, quando os meninos têm
querem um smartphone. Então, nós precisamos, na verdade, fazer políticas de educação sérias, né? Não é política de educação para a mídia, é política de educação que transforme o indivíduo num técnico, num profissional de qualidade, porque se tiver, vai ter vaga de emprego sim, entendeu? Ninguém me tira ao contrário, porque eu e meus amigos, nenhum estamos desempregados, porque nós somos de uma outra época que nós nos profissionalizamos, nós saímos de um emprego, vamos para outro, corremos atrás, por quê? Porque nós temos o conhecimento e a técnica necessária. Os jovens de hoje não têm. Os jovens de hoje não sabem fazer conta de matemática, as 4 operações não sabem, porque é tudo na calculadora. É verdade. Entendeu? Então, como é que ele vai querer disputar o mercado? Tem que ir para onde? Principalmente os jovens da periferia, porque das classes médias, as escolas particulares ensinam. Você não pode pegar um aluno do Salesiano, como eu falei agora, do Coração de Maria, de outros colégios particulares, para disputar de escola pública. A gente Não teve o existe. Enem aí agora como prova disso, né? Pois é, então o combate à violência se dá primeiro com inteligência, não é só repressão. Você tem que ter também profissionais bem pagos, você tem que ter policiais bem pagos, profissionais valorizados, né? Porque o governo, na minha avaliação, não trata o policial como cidadão de bem, né? Não dá respaldo a ele para fazer as ações necessárias. Sim. Porque muitas vezes o policial tem medo de tomar atitude porque ele vai ser incriminado. Porque acha que ele é que é o errado na história. Né? Então, o governo tem que ter uma outra visão com relação à corporação, tem que preparar bem a corporação, tem que pagar bem a corporação, tem que dar equipamentos de ponta à corporação, tem que dar um salário digno, decente, da assistência à família, da assistência psicológica, da assistência social. Então, tem toda uma mega operação que tem que ser feita para o combate à Chega lá violência. nessa questão na ponta, né? Para Que é chegar essa na violência. ponta. Porque o policial, por exemplo, ele não pode morar no meio da favela. Em que o filho dele, a mulher dele, a mãe, todo mundo está ali à Exposto, mercê da né? violência, Sim. exposto. Ele vai garantir a segurança dos outros e da família dele não Perder a garante? vida, né? Ele vai perder o filho dele, ele vai perder a mulher dele? Não pode. Né? Então, o Estado tem que pensar uma grande política. E o Estado, assim, como a questão da segurança pública é a responsabilidade do governo estadual, ele precisa sair um pouco do palanque e pedir ajuda ao município e ao governo federal. Eu, particularmente, a minha opinião, que eu acho que a segurança pública deveria ser municipalizada como é nos Estados Unidos. O prefeito da cidade, que conhece a cidade, é que seria responsável pela segurança. Né? Ele que designaria o delegado geral e ele que designaria como deveria ser a atuação da polícia no município dele, porque ele tem a obrigação de conhecer o município que ele administra. Os bairros, as ruas, as ladeiras, as vielas da cidade que ele administra. Então ele vai ter uma visão mais própria da realidade no município dele. Eu sou favorável a isso. Tem que ser igual nos Estados Unidos. A responsabilidade ser do prefeito da segurança pública. Negócio de guarda municipal, não. Polícia militar e polícia civil ser unificado está sob o comando do prefeito. Ele ser o responsável, porque a população vai ter como cobrar. Né? O centro administrativo foi criado de forma estratégica, distante, para que a população não chegasse lá para cobrar. A prefeitura é bem ali pertinho, no coração do centro da cidade, para que a população chegue lá e cobre. Então, eu acho que deveria ser assim. O prefeito deveria ser responsável pela segurança pública do município e os recursos e verbas, tudo deveria ser destinado ao prefeito para ele administrar e ele ser o cobrado. A gente tem um problema muito sério, que é a questão da região metropolitana de Salvador, né? No que tange a transporte público também, né? Pior do que Aí, Salvador. a gente teve aumento semana passada lá da Prefeitura de Salvador, e eles aproveitam esses aumentos em Salvador e atrelam o aumento deles aqui, sem dar nenhuma contrapartida de nada, e a Gerba não dá uma explicação, e você vê empresas aqui, principalmente aqui no Lauro de Freitas, teve a Expresso... Vitória, e teve uma outra daqui. tem a Costa Verde aqui, Costa- tem a Vitória. Não, teve uma que foi fechada. Que foi fechada e os passageiros acordam de manhã e nunca... Não tem ônibus, não tem nenhuma explicação. Não tem uma explicação. Aqui na região metropolitana, primeiro que eles não têm fiscalização, então eles não seguem um horário, né? Quem vai trabalhar às 7 horas da manhã tem que sair
5 horas, tem que acordar 4 para poder arriscar ter um ônibus 5, vai depender Do dia, né? do Do dia, vendedor. do Do bom humor do humor motorista. do motorista. Eu não queria nem dizer isso para não desrespeitar a Vai categoria. alfinetar. Mas, assim, como é que vocês têm agido mediante essa região metropolitana? Que, por exemplo, Salvador, você tem uma licitação, você tem um contrato que minimamente você pode exigir alguma coisa, você tem uma secretaria, que é a CEMOB, que está ali fiscalizando. Região metropolitana, Salvador, Camaçari, Simões Filho, toda a região metropolitana, Candeias, você não tem uma fiscalização da GERBA, que é uma fiscalização urgente, que urge, né, que tá ali todo dia no ponto de ônibus, você não tem. Quando você vai para lá, para a GERBA, você não consegue uma explicação de nada. Você vê que você mandou um ofício que minimamente você não responde. Então você, os passageiros realmente estão entregues, né, aqui na região metropolitana. Porque minimamente Salvador você tem uma regularização. Assim, eu tenho muitas críticas. Não vou chegar e dizer que, não, eu sou apaixonado por Bruno Reis, que não é verdade. A gente tem nossos pontos de vista diferentes, mas ele é um excelente prefeito, na minha avaliação, para o sistema de transporte de Salvador. Né? Porque quando eu cheguei aqui em Lauro de Freitas, que eu vi as condições dos ônibus, que eu andei nesses ônibus, digo, meu Deus, eu ainda faço crítica a Bruno Reis. Porra. Porque lá em Salvador, a gente critica. Mas aqui, meu pai, eu não tenho nem o que... Lá, né? Não tenho Assim, nem palavra para qualificar o que é abaixo de crítica. Como é que eu dou um 0, um menos, Negativo, menos? Gente, vocês têm aqui uma prefeita, tem que ir para cima da prefeita, porque assim, o transporte é metropolitano, mas tem uma liderança institucional constituída, que inclusive é aliada do governador, que precisa dizer a GERBA, fiscaliza as empresas, já que é você que dá autorização aqui para elas circularem. Porque eu entrei nos ônibus, eu digo, eu não acredito, esses ônibus eram do tempo que eu fazia movimento estudantil lá em Salvador. É mesmo. É sério? É o mesmo. Se dúvida, você Gente, Não, como é e que que eu vi as placas lá, eu digo, meu Deus, esse ônibus eu conheço. Sabe aquela saudade que deu, aquela coisa? É você que tá aí. Ui, quanto tempo! Você pegava pelo Transol. É verdade, Você não a acreditava, entrada né? ainda era pelo fundo. Eu digo, eu conheço você, meu lindo. E naquela época, quer dizer, eu fiquei, eu digo, pô, como eu sou exigente com o transporte de Salvador. Né? Aí passou 1 mês ou 2, pintaram os ônibus todos. Eu vi, eu digo, pô, ônibus novo. Quando eu entrei no ônibus, eu digo, meu Deus. Olha ele de novo. Olha, me deram roupa Passou uma nova. Ali, É Natal, é Natal. Menino, que chaparia linda, hein? Gente, Quem é esse? Então, o que ocorre? Eu acho que a população precisa também pressionar, como nós fazemos lá. A gente pressiona o secretário de transporte, a gente pressiona o prefeito, a gente vai para cima, manda ofício, faz manifestação. Eu fico lá 2, 3 horas na porta do secretário, até o secretário me atender, e o povo de Lauro de Freitas precisa fazer isso. Porque se o transporte de Salvador é ruim, o daqui eu não sei. Infelizmente... Existe alguma representatividade de vocês aqui? Existe, a gente vive cobrando a GERBA. A gente vive cobrando a GERBA porque os problemas de Lauro de Freitas interferem em Salvador. Nós somos irmãos siameses, né? O município de Salvador e de Simões Filho são irmãos siameses, são colados. Né? Então, o que interfere lá, interfere aqui também. E vice-versa, principalmente naquela região de Itapuã, São Cristóvão, coisa e tal, existe um impacto. Ali você vê a confusão que é do trânsito, porque é justamente o elo de comunicação da cidade de Salvador com Lauro de Freitas, aquela região ali. Então, a gente está sempre reivindicando a GERBA, a melhoria no sistema, mas isso a prefeita também tem que se mobilizar. Porque o prefeito de lá, ele se mobiliza. Ele vai para Brasília, ele tenta dialogar com o governador, ele tenta demonstrar claramente, ele abre os números. Ele já disse que é um absurdo, porque o metrô ele fica com 60% da tarifa, enquanto o sistema de transporte e o sistema subcomplementar fica com 40%. É uma coisa injusta, porque você tem lá umas linhas que, inclusive, é quase no automático, o metrô, né? Eu vejo lá, de vez em quando, você vê que o cara aperta lá uns botões, fecha a cabine, o negócio vai e volta sozinho. E aqui não, aqui você tem despesa de motorista, de cobrador, de despachante, do óleo diesel, de não sei o quê. Então é uma tarifa injusta.
Nós sempre demandamos a gerba. O problema da gerba é sempre as desculpas de que vamos O fazer a retorno, né? licitação. Não, eles até dão, vamos fazer a licitação, estamos aguardando, está em contrato emergencial. É uma emergência que nunca acaba, é um contrato emergencial que nunca acaba, não dá para entender. E ônibus novo, que é bom, aqui em Lauro de Freitas eu não vejo. Lá em Salvador, por exemplo, teve aumento da tarifa, não foi um aumento tão salgado, porque a tarifa real é de R$ 5,57, mas a tarifa cobrada ao passageiro vai ser de R$ 5,20. Né? A tarifa do próximo ano seria de R$ 5,70. Vai continuar sendo cobrado R$ 5,20. O prefeito vai botar 340 novos veículos climatizados, que é uma maravilha, viu? E eu, sinceramente, adoro andar de ônibus de ar-condicionado. Aqui apareceu uns elétricos, né? É do governo do estado. Do governo do estado, mas... É só para alimentar o metrô. Só para alimentar o metrô, porque... Agora, Alex, você falou tanto aí do metrô, você tem falado algumas vezes aí. Você acha que a acessibilidade da cidade era melhor antes do metrô? Porque houveram mudanças de linha, de várias coisas em torno ali do metrô. Você acha que antes de chegar ao metrô era melhor a mobilidade? Ou agora, tirando essas questões que têm que ser reajustadas, dá para caminhar junto ali o metrô e o ônibus? Eu acho que o metrô ele é importante. O ônibus ele é importante. Se vier o VLT, ele é importante. Mas eu acho que não precisava tirar nada. Eu acho que a cidade tem que ter todas as opções necessárias para que o cidadão não poderia possa... invalidar o outro, no caso. Mas Não, complementar, né? complementar o outro. E escolher o passageiro, né? Eles serem complementares e concorrentes. Sim. Eu vou dar um exemplo que ontem eu estava pensando quando vim já me preparando para essa entrevista aqui. Sim. Em Niterói, Rio de Janeiro, você tem a travessia, você Pela pedestre, ponte, né? você toma o ônibus que vai pela ponte, Isso. você tem a balsa e você tem aquelas aerobarcas, que é a menorzinha que é mais rápido. Você tem 3 opções para fazer a travessia. Você vai optar de acordo com o seu bolso, E com sua velocidade. com tempo, seu tempo e com sua comodidade. Mas você tem 3 opções. Que não se anulam, né? Que não se anulam. Você escolhe, Elas se né? comprometem, elas se complementam. Na minha avaliação, elas se complementam. Ela dá ao usuário a opção dele escolher qual velocidade ele quer ir e o que ele está disposto a pagar para aquilo. Que é o mercado da livre concorrência, que eu não tenho nada contra. Eu acho que tem que ter um que seja popular, como antigamente tinha, que eu gostava muito. Vocês não sei se lembram, mas tinha o ônibus convencional e o frescão. Sim. O frescão era mais caro Era porque mais tinha um caro. ar-condicionado, frescão. E Parecia de passava uma vez na viagem, vida. né? Parecia Aqueles de viagem. intermunicipais. A cadeira Passava bem uma vez na vida. confortável. Uma vez na vida. E era Depende sempre do bairro. circular, porque ele passava por Mas cada lugar. dependia do bairro, dependia muito do bairro, né? Tentaram expandir, na verdade, para a periferia, mas não deu certo. Ficou muito naquele eixo ali, Pituba, Iguatemi e Praça da Sé. Durante anos, até alguns anos atrás, eu tomava ele e você tinha 2 opções. Né? Você tinha aquela da cadeira toda acolchoada, Sim. com ar-condicionado e um pouquinho mais caro, e você tinha um convencional. Eu acho que o que tem que ser dado é isso, a opção do indivíduo escolher. Porque, por exemplo, existe uma tremenda rejeição, não só de idosos, mas de outras pessoas, com relação ao metrô. Por quê? As passarelas, você demora muito tempo para você atravessar as passarelas. São longas. Verdade. A única estação que eu gosto particularmente de utilizar é a estação da Lapa. Perto da minha casa, eu desço rapidinho, chego no ônibus, chego no metrô, mas as demais é muito difícil, porque são passarelas enormes, muito distante do ponto. Não é igual a São Paulo. São Paulo, você saiu do metrô, subir a escada rolante, você já está no ponto. Sim. É bem diferente. E São Paulo tem isso. São Paulo você tem o metrô, Você você tem tem um ônibus, você tem trem, tudo que passa na mesma região, Tem todos ônibus estão elétrico, cheios. você Tem tem o Você tem VLT, tudo. tem BRT, BRT, tem todas tudo bem. as letras do alfabeto. Você pode até dizer, sim, Várias Alex, siglas, mas né? é a terceira maior cidade do mundo. É verdade, mas você não anula nenhum dos sistemas de transporte. Alex, vamos falar de uma coisa importante, que é eleições 2024. O Thiago quer- é que ele você vai beber quer- água, ele vai beber até água Beba um agora. pouquinho de água aí. Você Um passarinho me contou que Alex é pré-candidato a vereador em 2024. Procede? Não, Não muita procede. calma nesta hora. Como é que vai ser esse Ora, negócio não. 2024? Como é que Olha, Alex vai se existe, comportar nas eleições de 2024? existe um clamor por parte dos amigos de que a gente apresente o nosso nome. Nós estamos avaliando. É uma responsabilidade muito grande.
É uma responsabilidade gigantesca, porque o que ocorre, eu sempre fui muito crítico, né, ao posicionamento de muitos políticos. Isso não quer dizer que eu não fique lisonjeado, porque uma coisa é quando você quer ser algo, outra coisa é quando as pessoas reconhecem em você algo como qualidade de liderança para encabeçar um projeto. Então eu tenho que ter muita responsabilidade com cada ato meu, porque cada ato meu significa a esperança ou decepção daqueles que me seguem. Então eu estou fazendo reflexões profundas, porque significa também abrir mão de muita coisa, de minha privacidade, de até mesmo algumas ideias minhas, para conseguir, na verdade, condensar o desejo de uma parte da população a qual eu vou representar. E, sinceramente, eu hoje tenho 50 anos de idade. Eu acho que com 50 anos de idade eu não tenho mais a capacidade de errar. Eu não tenho mais o direito de errar. Eu não tenho mais o direito ao perdão. Então eu não posso errar com essas pessoas. E isso me impõe uma responsabilidade muito grande de se chegar a sair candidato, e de se chegar aí à Câmara Municipal. E o que está faltando para Alex bater aquele martelo e dizer assim, não, você é aí candidato? O que falta é justamente esse entendimento interior meu. Entendeu? Eu estou preparado para assumir esse compromisso, eu estou preparado para abrir mão do Alex Pessoa, para ser o Alex Pessoa líder. jurídica agora. Pessoa jurídica, exato. Mas o primeiro passo é filiar o partido político. Já filiou? Não. Estamos ainda primeiro discutindo, Sim. né, a composição dessa ideia. Por que isso? Mas pelo visto aí vai sair na base do prefeito, né? É um partido da base do prefeito. Eu não diria que seria da base do prefeito. Eu diria que seja aliado a algumas ideias que eu tenho de melhoria para Salvador. Entendeu? Eu acredito, na verdade, que o prefeito de Salvador ele fez um trabalho muito bom para Salvador, né? Diria até tão bom quanto o antecessor dele, e que eu acho que tem que dar continuidade. E você já recebeu proposta de algum partido? E se já, qual foi? Já recebi proposta, né, do PL, e que eu tive com o assessor da deputada Roberta Roma, Sim. Rosalvo. Já conversei com o deputado Luciano Simões. Sim. Né? Hoje eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Sim. Né? E aí vem uma grande contradição que eu preciso, inclusive, chegar e trabalhar essa contradição, porque, inclusive, esse grupo de militantes que me deram essa incumbência, me deram essa responsabilidade, eles têm são de um campo adversário ao partido do governador. Então, tem sido algo construído com muita, mas muita delicadeza, e que eu ainda não tomei uma decisão definitiva. As coisas precisam ser tudo com muita maturidade, porque eu não estou tratando de um sonho meu. Eu estou tratando da esperança das pessoas. Mas isso não é o resultado de uma luta também? É o Porque resultado... quando você está num movimento, né? Num movimento que luta, né? Que faz um trabalho social, né? Mas... pensando na coletividade. Isso é uma resposta. Mas deixa eu te dizer, essa luta que eu faço é uma luta que é uma paixão minha, né? Se eu for sozinho, se eu não for sozinho, se o prefeito me receber, se o prefeito não me receber, se eu me iludir, se eu me desiludir, sou eu. Mas você imagina assim, porque as pessoas não pensam no outro, né? O cara chega, acorda no dia de domingo, dia que a eleição cai em outubro, de verão, aqui em Salvador. Sim. Salvador, outubro é verão. Né? Aí cai no domingo, pô, eu acordei, vou lá na urna depositar meu voto nesse rapaz, porque eu confio nele. Ele sai de casa, pega o título dele, pega a fila dele, atrasa a cervejinha dele, atrasa o churrasco dele, atrasa a mulher chamando ele para ir para a praia, para ele votar no vereador. O vereador chega na Câmara Municipal e decepciona ele. É isso que eu estou avaliando bastante, porque eu não quero decepcionar as pessoas.
Eu me decepcionar é uma coisa. Eu me decepcionar comigo mesmo, a responsabilidade é minha. Mas isso, Mas eu decepcionar 10, 15 mil eleitores, então eu tenho que ter muita certeza mas daquilo que essa eu quero decepção, fazer. ela ocorre por conta de discurso e atitudes. Concordo, e eu preciso ter Porque coerência. é porque importante, às vezes as pessoas elas confundem muito o vereador do prefeito, o papel do vereador com o papel do prefeito, o papel do executivo com o papel do legislativo. O é uma vereador, coisa que eu vou ter que trabalhar para esclarecer a eles. com certeza, Inclusive com esclarecer certeza. que eu não sou despachante de asfalto, de iluminação, que precisamos pensar num todo. Sim. Por exemplo, tem uma coisa que é o Mas seguinte, também você precisa compreender que o vereador é o representante do povo. O É o vereador mais perto ali, né? é o que está do lado. É o vereador que é muito mais fácil Acessível, né? você, enquanto vereador, ser recebido por um secretário de infraestrutura do que eu, Ari, que vou chegar lá numa secretaria de infraestrutura, que vou passar por milhões de etapas para poder chegar, para talvez. ver se um ofício sobe. Então, assim, o vereador ele tem essa responsabilidade da representação, porém, ele não tem a tinta na caneta para poder dizer. Mas ele tem a vontade de trabalhar. Os que têm. A tinta na caneta até tem, porque tem Não tem. tem as emendas. Tem as Não, emendas a orçamentárias que ele consegue. Que o gestor atende se quiser. Que não depende do vereador. Não, tem as emendas impositivas. Sim, mas que o gestor atende se quiser. Infelizmente, em um país que a gente diz que é uma democracia e que não é. Entendeu? Porque, então, assim, se é lei, tem que ser eu acho que o cumprida. papel do vereador, e assim, eu tô colocando você para pensar um pouco, fazer essa reflexão da questão das pessoas se decepcionarem, é da forma como você vai chegar ao seu eleitor. Mas, Da ali, forma como você. O que você vai discurso, dizer ao né? seu eleitor. é isso que nós estamos analisando. Mas Qual eu tô vai ser- sentindo que a missão já foi dada, a missão já Já tá tá pesando aí. quase né? aceita. Eu acho que você tá aí só negociando com o partido para poder bater o martelo. Não é só negociando com o partido. Você precisa ter um programa. O que é que você vai defender? Quais são suas bandeiras de luta? Como você vai se posicionar? Qual vai ser o seu comportamento? Como vai ser a sua prestação de contas para a sociedade? O que você vai fazer durante esse mandato? Qual vai ser o seu diferencial? Tem uma série de questionamentos até você tomar uma decisão. Porque ser mais do mesmo, é melhor você estar do lado de fora fazendo a crítica. Muito melhor você estar do lado de fora Mas fazendo você a nunca crítica. imaginou que esse dia chegaria? Rapaz, sinceramente, não. Nunca tive Um a homem que vaidade... vem de militância estudantil, que vem de tantos movimentos, tanta luta mas estudantil, assim, nunca imaginou? Nunca foi meu desejo, não é o meu desejo, não era o meu desejo. Me foi dado enquanto incumbência, entendeu? Eu acho que um homem, quando ele tem uma incumbência que lhe é dado por um conjunto de pessoas, ele tem uma responsabilidade para com essas pessoas, como o Pequeno Príncipe nos ensina, és responsável por tudo que cativas. Sim. Verdade. Se eu cativei essas pessoas e eu estou no papel de liderança, eu tenho que ter responsabilidade com quem eu lidero. E eu não posso levar essas pessoas para uma aventura e principalmente para uma mágoa. Então, estou ponderando todos os aspectos necessários para saber se eu vou conseguir dar resposta na minha atuação política a essas pessoas. Com certeza. Não sei, eu tenho dúvidas, eu preciso, na verdade, me calçar disso. Como será a minha receptividade para com as demandas das pessoas? Porque eu já fui assessor e sou assessor, e eu sei que lá vem tanto uma pessoa que pede um bloco, que não é obrigação do vereador dar um saco de cimento, tanto quanto aqueles que vêm querer saber da luta geral. Mas isso seria algo que você só terá resposta na prática. Porque a gente observa que você faz algo por amor, né? Que essa luta é pelo transporte, aquela questão que vem de você, de dentro, desde O social, novo. né? Essa luta é social. Então, eu acredito que o seu amor por melhorar essa situação... Porque o seu pensamento é melhorar a vida das pessoas. Sim. Você não está preocupado com grandes luxos, né? Que a população... Não, você quer que essas Os pequenas impactos coisas que vão ajudem, causar porque de fato diretamente, impactam, né? Exatamente. Então, eu acredito que o amor pela sua causa será maior do que esse receio, talvez, que você tenha Não é receio. do recebimento da condição final Não, do se que eu você passei vai... a ideia de receio, me desculpe, mas não é Mas é receio. até normal, né? A gente ter esse... Será que eu vou? É normal parar e pensar mesmo. Avaliar, na verdade, primeiro, o que é que está sendo me imposto e até onde eu tenho condições de chegar. Porque a minha preocupação, aí vem sim, não meu receio, mas o meu anseio, Sim. é de não decepcionar as pessoas.
Se eu chego para você e digo assim, olha, eu sou capaz de ir até aqui, e se você espera que eu vá até mais, aí é um problema seu. Mas se eu chego e digo a você, eu vou até aqui, É o não meu fui limite. nem até aqui, não fui nem até aqui, aí é um problema meu, porque eu menti para você. As pessoas estão cansadas da política porque as pessoas mentem para obter o voto. Verdade. Mentem para obter o voto, é nojenta a política, porque os políticos, na maioria das vezes, não dizem a realidade que nós estamos passando, né? Vendem esperanças que não temos que ter. Nós temos que chegar e dizer, minha população, a realidade é essa, ó. Isso aqui que é o real, nós estamos nessa situação. A política, ele é um processo construtivo. Sim. E a gente tem menos de um ano para as eleições. Ah, mas essa decisão Então- sai até dezembro, não vai passar de Olha, tá dezembro. vendo que já tá 90%? Olha. Eu já tô achando que 99%. Eu tô achando que esse medo é só definir o partido político e Não encarar a é só história. definir o partido político, tem uma série de definições que precisam ser feitas e comunicados que terão que ser feitos, né? Eu achei que você fosse anunciar aqui a pré-candidatura. É. Eu acho Vamos lá, que gente, isso. 3, Eu 2, achei. Eu acho que Eu isso acho já que- tá. Eu acho que o Liga da Política já é padrinho dessa candidatura. Vai, Já, Ari, tá aperta vendo? aí, Já, menino, aperta Já aí. batizou o menino É, agora, Ari, que vai nesse sair. momento, né? Então, eu já tenho que convidar, no caso de uma vitória nossa, a Ari para estar ao meu lado, toda a equipe aqui do Burburinho, né? Para subirmos junto lá à Câmara Opa, Municipal tá no vendo? dia 1º de janeiro de 2025. Anota aí, gente, esse Mas convite. o que eu quero dizer assim, nós estamos pensando com muita seriedade. Nós temos assim um grupo, né, de pensadores junto comigo, porque eu sozinho eu não faço mudança, eu preciso das pessoas para me ajudarem a mudar. Né? Tem aí advogado que está comigo, tem economista que está comigo, tem professor de história que está comigo, tem outros militantes que estão comigo nessa elaboração do que é que nós vamos apresentar de diferente para Salvador. Qual vai ser o nosso diferencial? Mais do mesmo não queremos ser. Aquele vereador que vai para lá só, tira aqui da minha rua o lixo, não sei o quê, tira aqui... Assistencialismo. É assistencialismo. Nós vamos discutir o quê? Poderoso Tem lixo na minha rua. Qual o problema? É que o contrato do lixo não está sendo cumprido. Né? Se não está sendo cumprido na rua que eu represento, e os outros lugares que eu não represento, como é que estão? Porque tem isso também. Mas às vezes o problema do lixo não é um problema do serviço que não está sendo executado, mas sim da falta de educação de quem mora e o horário que joga o lixo. Descarta ali. Mas deixa eu te descarta falar. o lixo. É tanta nuance É tanta quando a Tem gente tanta fala de nuance. lixo. Mas o principal é o seguinte: de quem é a responsabilidade? Sim, da prefeitura. Da prefeitura. Se a prefeitura tem responsabilidade sobre a coleta e a coleta está ruim, não por causa da empresa que está fazendo a coletagem, sim das pessoas, a prefeitura tem um papel de educar as pessoas para que joguem o lixo na hora correta. Né? Porque o papel da prefeitura também Tem é gente que já educar. está falando como vereador aqui. Não, o papel da prefeitura é educar. É verdade. Eu me lembro uma época, quando foi implantada a lei do cinto de segurança, que a prefeita Lídice da Mata, em vez de chegar e botar logo a política de multar quem tivesse, ela primeiro fez uma campanha De educativa e foi muito bem recebida pela população. Eu acho que se você faz campanha educativa, entendeu? É melhor do que a campanha punitiva. Mas se você faz a campanha educativa e não muda, aí você vai para a campanha punitiva. Eu moro no Largo 2 de Julho, lá no centro da cidade, e vejo constantemente as pessoas jogando entulhos. Vejo a pessoa isso, no é mais antigo do centro que da andar pra trás, cidade. pra frente, né? No centro da cidade do Salvador, no centro histórico, ali onde a Unesco tombou como patrimônio. Ali depois da feira fica uma confusão, né? Ali é uma confusão. Ali o prefeito deu uma melhorada, né? Melhorou bastante ali, há uns 15 dias, há 21 dias, deu uma melhorada maravilhosa. Mas, assim, a população tem que ser educada. Se não é educada, tem que ser punida. Né? Porque você só educa de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Alex, Outra coisa, por exemplo, rapidinho, só pegando esse gancho, por exemplo, ficam falando que aí eu, como pedestre, Salvador é a indústria da multa. Toda hora eu vejo ciclista desrespeitando pedestre, eu vejo motociclista desrespeitando o ciclista, eu vejo motorista
desrespeitando motociclista e ciclista. Vejo um caminhão desrespeitando motorista de carro pequeno, que desrespeita motor. Toda hora. E o pedestre é quem é mais desrespeitado. Eu passo pelas sinaleiras, o povo passa no centro da cidade, por cima da sinaleira, no vermelho, sem respeitar a gente que é pedestre. Tem que multar? Tem que multar. Porque se as pessoas não vão pelo amor, elas têm que ir pela dor. Quando elas sentem no bolso, elas passam a respeitar. Entendeu? Então, eu acho que a prefeitura ela tem um papel de educar acima de tudo, fazer campanhas. Hoje em dia a gente vê muita publicidade de obra, mas não vê publicidade educando as pessoas. Por exemplo, aumentou recentemente o número de transmissão de HIV entre os jovens. Por quê? Porque na nossa época, com todas as críticas, José Serra fez campanha de combate ao HIV, que dizia, use camisinha, use preservativo, em qualquer relação, na balada, no show, não sei o quê, leve seu preservativo. Hoje os jovens não têm mais essa campanha. Né? Os jovens voltaram a usar mais o cigarro. Por quê? Porque acabou as campanhas de combate ao fumo. Toda aquela política que foi implementada no governo Fernando Henrique sobre o Ministério da Saúde, quando era José Serra, que nós éramos adversários políticos, né? Eu fazia críticas, mas todas aquelas políticas influenciou toda uma geração a mudar seu comportamento. Com certeza. Você vê que aí, ó, eu faço meus exames de HIV, tudo certinho, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Por quê? Porque eu fui educado naquela época, isso, conscientizado, né? Aqui, a toda a relação, seja contínua ou esporádica, usar o preservativo. Proteja, Então, o papel do Estado é educar a população. E eu acho que o que falta muito é a educação da população. Mas o Estado falta no sentido de não educá-la, de promover muito suas obras, mas não promover uma mudança no pensamento da sociedade. Antes da gente finalizar, que eu acho que já está acabando, eu já queria só que você falasse um pouco, a gente falou aí mais cedo um pouquinho sobre algumas classes que são desvalorizadas, né? Como professores, polícia, mas eu vejo também a classe dos motoristas e cobradores muito desvalorizadas. São pessoas que trabalham muito, né? E assim, como é que você vê essa questão? Decisões judiciais, salários, a gente tem a impressão que é uma categoria muito unida, é de fato unida mesmo? E quais são as melhorias que você enxerga? Você está me botando uma sinuca de bico. Mas é porque a gente precisa falar dessas pessoas que estão à frente, né, na linha de frente da cidade. Eu acho que o que falta ao rodoviário é um sindicato bem preparado, né? Porque o sindicato, na hora de chamar para o rodoviário para greve, consegue mobilizar para a greve. Mas o rodoviário não é só isso. Sim. Né? O sindicato, infelizmente, ele está vacilando na minha avaliação, está perdendo vagas de emprego, porque o sindicato deveria estar aqui defendendo que não tivesse clandestino, porque tira a vaga formal do trabalhador. O sindicato não deveria estar aqui defendendo que tivesse mais linhas de ônibus dentro da cidade, porque garante mais vaga do trabalhador. O que está acontecendo? A sobrecarga de trabalho com os rodoviários, porque está diminuindo a quantidade de rodoviários, então muitas vezes eles têm que dar mais horas extras. Sim. E é necessário, na verdade, que tenha bastante linha para que tenha bastante emprego e tenha bastante rodoviária à disposição. Então eu acho que está faltando muito uma política do sindicato, que aí é um problema deles, sim, não é meu, porque eu não sou sindicalista nem sou rodoviário, mas que falta uma direção mais efetiva, porque o problema não é só salário. Porque salário é bom, mas tem que ter dignidade, tem que ter instrumentos de trabalho, exatamente, tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter acompanhamento assistencial, entendeu? Então, você tem toda uma complexidade que envolve o trabalho. Você precisa, na verdade, ter um acompanhamento do trabalhador como um todo, desde a hora que ele sai de casa para trabalhar até a hora que ele retorna em segurança para dentro do seu lar. Você precisa pensar no trabalhador não só como aquele que vai para a greve pelo aumento do salário e nem só aquele que dirige o carro, sim, mas o trabalhador que está ali lidando com o passageiro do dia a dia, que o passageiro chega estressado, problemático, vai descontar nele. Né? Você precisa pegar um psicólogo para ele também descarregar aquela carga de energia que ele recebe do passageiro. Entendeu? São os problemas do dia a dia no trânsito. Imagine, se você tem problema de trânsito dentro de veículos de passeio, que tem ali uma fechada, o cara sai com a arma e atira no outro, imagine dentro de um ônibus que o cara é responsável, né, por quase 70 vidas na mão dele. É muita pressão na cabeça dele. Muita responsabilidade. E aí vem a CEMOB que multa por qualquer coisinha, vem o empresário que desconta as multas, vem o empresário que tem um horário, você tem que ter horário, porque senão a CEMOB me multa. É toda uma complexidade que aí, sinceramente, me desculpe, Hélio, que eu gosto muito, Tiago Ferreira, que é meu vereador,
mas o sindicato ele tem que ser mais atuante no sentido de ver o trabalhador, valorizar o trabalhador e lutar pelo trabalhador, não só pelo salário, mas pela qualidade de trabalho e de serviço que ele presta para toda a nossa comunidade. Meu povo, tudo que é bom... É bombom! Tudo que é bom é bombom, né? Alex, Ai, querido, eu quero que você Muitíssimo deixe obrigado. suas considerações finais, fale para o seu público Primeiro- ali, deixe suas redes sociais, porque na próxima vez que você voltar, eu já quero você aqui, pré-candidato a vereador de Salvador. Vamos estar, Viu? com fé em Deus, vamos estar agora que eu tenho um padrinho forte. Até o slogan já saiu aí da campanha. Que é bom, Não é é? bom. O que é bom é bom. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês o convite. Muitíssimo obrigado. Eu acho que vocês têm que continuar nessa luta mesmo de fazer o debate social, o debate dos temas que interessam a população, principalmente a população mais carente da região metropolitana, em específico aqui do Lauro de Freitas. É um povo amado, maravilhoso e que precisa de muita ajuda dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são essenciais para uma democracia. São vocês que são responsáveis em manter a democracia funcionando nesse país. Então, eu agradeço muito a vocês. Agradeço aos nossos ouvintes, ao nosso público participante. E estamos aí, estamos na luta. O meu Instagram é alex.emanuel.bombom, né? Eu estou aí na luta. Se for causa de autista e se for causa do transporte, tamo junto, vamos construir uma cidade melhor, diferenciada, voltada para o cidadão e uma cidade de luta, uma cidade que quer trabalho, quer lazer, quer cultura. E nós não queremos pela metade, nós queremos inteiro e queremos de verdade. Com certeza, gente. Muitíssimo obrigado. Foi Muito tudo obrigada. ótimo, foi tudo bom, né? Foi tudo bombom. Tchau, meu povo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.